Boa noite, meus irmãos. Pois é, hoje a comunidade de vida está reunida, eles estão em retiro, certamente rezando por todos nós, né? Uma grande graça acontece na comunidade de vida reunida. Estamos aqui em unidade com eles, em unidade com o nosso Pai Fundador, que está lá em retiro, em unidade com toda a nossa comunidade, em unidade com Deus. Estamos aqui para adorar, né? Então, Ele me deu essa missão de partilhar um pouquinho nessa noite com vocês. Eu falei, se Maria Eduarda não nascer, eu vou. Está aqui ainda no forno, ainda está gostando de ficar aqui, né? Então, tá bom. Então, que a gente possa fazer dessa noite mais uma noite de aquecimento do nosso coração, uma noite de preparação, né? O que Deus me colocava ao coração é isso. Uma noite de preparação. E quem é em adoração sabe do que eu estou falando. Nosso ano está só começando. Deus tem um novo para nós que está gritando, que está sendo anunciado aos poucos, que está sendo revelado no coração de cada membro da comunidade. Deus sempre nos renova, né? A cada ano nos faz novos chamados. E o tempo está chegando. Não sei quais serão os nossos novos chamados. Mas eu sei que eu quero ir. Eu sei que nós estamos dispostos a isso e a gente tem que se preparar. Aquecer o nosso coração para tudo o que Deus quiser. Porque nós já entendemos que a vontade de Deus é perfeita, né? Então, eis-nos aqui. Eis-nos aqui para aquecer o coração. Eu peço que vocês abram no livro de Jeremias, no capítulo 1, para a gente partilhar um pouquinho o que Deus colocou no meu coração. Eu acolho com muito carinho todas as pessoas que estão aqui acompanhando conosco essa noite de adoração, as pessoas que não são da comunidade, né, que acompanham a comunidade, que frequentam a nossa comunidade, que confiam na nossa comunidade, né, que gostam do nosso jeito de evangelizar, do nosso jeito de viver, se sentem atraídas de alguma forma para estar junto a nós, né? Toda terça-feira aqui em adoração. Segunda-feira o grupo de oração vai voltar, hein, gente? Não sei se eu estarei, mas o grupo vai voltar, tá? Segunda-feira, grupo Filhos do Milagre volta. Estamos morrendo de saudade, né? Não sei se o meu milagrinho vai estar no bucho ou fora dele, mas, enfim, direto para a Clinepa. Enfim, voltaremos, né? Todas as nossas atividades estão voltando e com uma grande alegria, com um grande ânimo novo, uma grande sede de evangelização, embora ainda em meio à pandemia, em meio às situações que a gente desenvolveu para continuar a nossa evangelização, né? Online, todo cheio de restrições, mas a nossa evangelização não pode parar, porque a gente não tira férias de Deus, né? A gente não pode se afastar de Deus, e nós estamos aqui sempre procurando meios de continuar a nossa missão do jeito que a gente encontrar. Mas as nossas atividades estão voltando e a gente está com muita alegria nisso, com muita sede, muito ânimo novo para continuar tudo. E estamos em preparação para isso, então. E eu queria começar dizendo isso, que eu acolho todo mundo que nos acompanha, mas que hoje, de modo especial, essa palavra vai para os membros da comunidade em adoração. É claro que eu tenho ciência que eu estou aqui falando para muita gente, né, de fora também. E tenho certeza que, se você se abrir, algo vai tocar o seu coração. Mas, como nós estamos vivendo essa fase, eu peço a licença a vocês para falar com os meus irmãos hoje, em especial. Hoje, a palavra é para quem tem esse chamado, essa vocação, para quem se sente atraído, em especial, claro, né? E eu começo já com essa palavra
um vrá. Jeremias 1, versículo 5, que diz assim: Antes que no seio fosses formado, eu já te conhecia. Antes do teu nascimento, eu já te havia consagrado e te havia designado profeta das nações. Eu vou ler novamente, que é só esse versículo, a gente vai meditá-lo. Antes que no seio fosses formado, eu já te conhecia. É o Senhor falando com você. Antes do teu nascimento, eu já te havia consagrado e te havia designado profeta das nações. Palavra do Senhor. Graças a Deus. O homem foi criado à imagem e semelhança de Deus, que é amor, né? Deus é amor. Então, Deus nos chama ao amor. Mas desde a nossa concepção, como está dizendo aqui nessa palavra, Deus tem um propósito para a nossa vida. Né? Uma forma específica de viver esse amor. Né? Uma missão que a gente conhece como vocação. Deus nos criou com um plano, um sonho. A gente crê nisso. Que Deus, quando nos criou, quando soprou vida em nós, antes de nos formar, no seio da nossa mãe, no ventre da nossa mãe, Ele já tinha um sonho para nós. Um chamado, uma vocação. Vocação sempre indica um chamado. Né? E quem chama sempre está esperando algo da pessoa que está chamando. Né? Você fala, Nilo? Ele olhou para mim aqui, ele respondeu. Opa, tudo bom? Então, assim, com Deus também é assim. Só que Deus age com a gente de uma forma diferente, porque antes de pedir, Ele dá. Antes de pedir, Ele dá vida a nós. Ele nos dá o livre-arbítrio. Então, ele chama, ele também espera uma resposta. E a escolha é nossa. E as consequências das nossas escolhas também são nossas. Né? Tem pessoas que têm a vocação e escolhem não viver a vocação que Deus sonhou. E aí, você tem o livre-arbítrio, você decide, você escolhe. A decisão é sua. Mas lá no Salmo 15, eu gosto tanto desse salmo, sempre cito. No Salmo 15, no versículo 2, ele diz assim: Digo a Deus, sois o meu Senhor. Fora de vós não há felicidade para mim. Fora de vós não há felicidade para mim. O que o salmista está dizendo aqui, eu vivo, sabe? Eu acredito mesmo, porque eu vivo. Já vivi a experiência de viver fora de Deus, longe da vontade de Deus. E eu sei que viver buscando a vontade de Deus é muito melhor. É muito melhor. Não significa que eu era uma pessoa infeliz, triste, deprimida, longe, quando eu não conhecia Deus. Não. Mas quando eu conheci Deus e quando eu decidi buscar a vontade de Deus, o brilho dos meus olhos, a minha vida ressignificou e eu sou outra pessoa. Eu sou muito mais feliz. Né? Quando Jesus chamou lá Pedro, que estava pescando, significa que Pedro era frustrado, era um pescador infeliz? Não necessariamente. Mas quando ele atende um chamado de Jesus, eu tenho certeza que Pedro foi muito mais feliz nesse chamado. É uma certeza que nós temos no coração. Nossa fé nos leva a crer nisso. Longe da vontade de Deus, não há felicidade plena para nós. Existem emoções momentâneas, né? Você ganha um presente ali e você fica feliz. E daqui a pouco passa. A felicidade que vem de Deus, ela não passa. Então, tem um ditado popular, né, que a gente fala muito, vocação encontrada, vida feliz.
Isso não é balela, não, viu, gente? Isso é real. Isso é verdade. Quando a gente encontra a nossa vocação, a gente encontra sentido. A gente se encontra com a gente mesmo, com o que nós somos criados para ser. Porque, pensa bem, Deus nos criou. Deus preparou cada partezinha de nós, sabe? Escolheu a cor dos nossos olhos, cabelo, como a gente seria, o que a gente faria, né? Eu sonhei com Maiara sendo missionária da Em Adoração. Ele sonhou. Ele criou a gente para aquilo. É como um grande quebra-cabeça. Nós somos uma pecinha de um quebra-cabeça. E a gente se encaixa quando a gente encontra com a nossa vocação. A nossa vida tem sentido, sabe? Tem alegria. E todos nós temos uma vocação em comum, que é a santidade. E a missão de evangelizar o mundo. Nós todos somos chamados a essa vocação. Mas cada um de nós tem um jeito especial, particular, de viver esse caminho de santidade, né? Então, seja no sacerdócio, no matrimônio, no celibato leigo, na vida religiosa. E aqui eu quero falar um pouquinho da nossa vocação de ser comunidade, de ser membro de uma nova comunidade católica. Por isso que eu falei que eu vou pedir licença, né, às pessoas que são de fora, só um pouquinho aqui, para falar o que está ardendo no meu coração. Ser comunidade não é uma escolha nossa. Ser comunidade é uma vocação. Então, é um chamado de Deus. É claro que a gente responde a esse chamado ou não. Pode ter gente que passou pela Em Adoração com o carisma e negou esse carisma, negou esse chamado. Nós somos livres, né? Nós temos esse livre-arbítrio aí para fazer nossas escolhas. Mas eu não posso falar assim, não, estou afim de ser de uma nova comunidade, vou escolher uma aqui qualquer para participar. Não é assim que funciona. Porque é uma vocação. Então, não é escolha nossa, a escolha é de Deus, que fecundou em quem tem essa vocação um carisma desde lá da nossa formação. Antes mesmo de sermos formados, ele já nos conhecia. Então, quem tem um carisma, tem desde sempre. Deus vai nos guiando, né? Nos dirigindo, para que um dia a gente se encontre com esse carisma, reconheça esse carisma e escolha viver ou não essa graça de pertencer a um carisma. E cada um vai ter o seu momento da vida, né? Eu morava lá em São Paulo, nem conhecia a Deus. Deus foi me dirigindo. Eu cheguei aqui em João Pessoa para me encontrar com a minha vocação. Eu não tenho dúvidas disso hoje, né? Eu precisava chegar até o meu carisma. Tem pessoas com o nosso carisma lá no Amazonas. E a gente precisava chegar lá até eles. Eles precisavam se encontrar com a vocação deles. E Deus deu um jeito. Então, Deus vai nos guiando. Cada um de nós, Ele nos guia, nos dirige, até a gente chegar, encontrar e reconhecer esse chamado, essa vocação, e escolher, decidir viver. Cabe a nós respondermos sim ou não à vocação, mas quem é vocacionado... E nessa lógica de pensamento, né, Deus nos escolheu lá antes de sermos formados. Então, se Ele já nos escolheu, já designou, né, o sonho dele para nós, e se nós somos chamados a viver um carisma, a viver em comunidade, a viver essa vocação, Ele já nos criou com esse carisma. Nessa lógica, eu posso afirmar que eu não existiria se eu não fosse em adoração. E foi exatamente isso que Deus gritou no meu coração e disso que eu estou pegando o norte todinho para partilhar com vocês.
Eu não existiria se eu não fosse em adoração. Um membro de uma nova comunidade que tem um carisma fundante nele não existiria se ele não tivesse esse carisma, se ele não nascesse. Eu nasci para ser em adoração. Quando eu grito isso numa música, eu nasci para ser em adoração, eu não estou falando da boca para fora, de uma forma poética. Eu estou falando do modo literal mesmo. Eu nasci para ser em adoração. E se eu não for em adoração, a minha vida não existe. Parece forte isso, parece radical, parece loucura. Mas essa é a verdade. Eu sei que tem muita gente chegando, existe um caminho vocacional nas novas comunidades para se discernir esse carisma. Assim como no matrimônio, a gente não casa com a primeira pessoa que a gente encontra na rua, opa, vamos casar ali. Existe um caminho, a gente vai conhecer a pessoa, a gente paquera, a gente namora, a gente noiva, depois a gente casa. Aqui também existe um caminho, cada nova comunidade tem o seu caminho, a sua particularidade, mas existe esse caminho para existir dois discernimentos. O da pessoa que Deus vai confirmar no coração dela, eu nasci para ser em adoração, por exemplo, né? E também o olhar da comunidade, discernindo junto a ela, enxergando nela os frutos do carisma, o brilho do carisma. Existe esse caminho, então, para acontecer esse discernimento e você poder falar. Eu nasci para ser. Porque a comunidade não é o que a gente faz, é o que a gente é. Comunidade, um carisma não mostra o que a comunidade faz, mostra quem a comunidade é. Então, dá para brincar de casinha, gente? Não. Ser comunidade é uma vocação e deve ser levada com seriedade. Não é uma brincadeira. Às vezes as pessoas que não vivem essa realidade que a gente vive não entendem direito, assim, tipo, acha a gente, sei lá, radical demais, né? Assim, exagerado demais. De novo na comunidade, vai morar na comunidade. Eu vim mesmo, né? Vai, leva a sua cama logo, leva roupa para dormir, porque mora lá. É porque é uma vocação. Não é oba-oba. Não é um lugar onde a gente faz amigos e vem porque gosta dos amigos, então gosto de estar lá. É uma galera legal, da paz. Aí eu vou lá me divertir um pouquinho, vou lá, me sinto bem. Não é terapia. Não é amiguinho. É família. É vocação. É coisa séria. É decisão de vida. A gente doa a nossa vida aqui dentro, porque a gente acredita que nós não existiríamos se a gente não fosse em adoração. E a partir desse entendimento, eu priorizo a minha vida, né? Como um todo. E a comunidade não é uma coisa da minha vida. Tipo, eu tenho a minha família, eu tenho o meu emprego, eu tenho não sei o quê, eu tenho a comunidade. Não! Você é a comunidade. Você não frequenta a comunidade, você não vai na comunidade, você é em adoração. E aqui, né, convido os meus irmãos de outras comunidades que estão assistindo a também, né, reforçarem isso em vocês com os seus carismas, né, com os seus chamados. E você também que não faz parte de comunidade, vá trazendo para a sua realidade da vocação que você vive, enfim, no seu matrimônio. A vocação é o que a gente é. A gente produz a partir de quem nós somos, mas o que a gente faz, o que a gente frequenta, onde a gente vai, não é isso. É o que a gente é. E o carisma, né, para quem
eu estou falando muito de carisma aqui só para situar. Um carisma é um dom de Deus. É tipo um código genético, né? Um DNA espiritual que nos identifica, né? Nos leva a viver um caminho de santidade de um jeitinho específico, do nosso jeitinho. O carisma, eu dividi em 3 tópicos aqui, só para a gente relembrar. E, como eu disse, para a gente aquecer novamente o nosso coração, é quase uma formação aqui, mas para quem é da comunidade, não. Vamos relembrar o que a gente vive, o que a gente quer viver, o que a gente se comprometeu em viver. O carisma ele é algo pessoal, porque ele emana da pessoa do fundador, né? O fundador, que no nosso caso é o diácono Eduardo Henrique, ele é o responsável por discernir e transmitir as inspirações do carisma. Por isso, é tão necessário ter unidade com o fundador. Ele é o coração fundante. Todos os outros são fecundados. Entende? Nós somos fecundados pelo carisma que emana do fundador, que é o coração fundante. É dele que jorra. Então, a gente precisa ter unidade com o fundador. Ah, mas eu não gosto do diácono. Ele está fazendo o quê na comunidade de oração? Quanto mais unidade a gente tiver com ele, quanto mais próximo a gente tentar ser dele, melhor a gente vai conseguir viver o nosso chamado, a nossa vocação. Quem nós somos, quem nós nascemos para ser. É sério, né, isso? Mas ponto 2, ao mesmo tempo que o carisma é pessoal, ele também é algo comunitário. Porque é um dom. Dom é partilhado, né? Deus me escolheu para viver essa espiritualidade. Então, esse carisma é vivo em mim. É vivo. É vivo em Vanessa, é vivo em Joãozinho. Se só o fundador pode ter inspirações relacionadas ao carisma? Não, o carisma é vivo em mim, né? Aqui a gente tem, por exemplo, um exemplo bom, que é o Benedictus. O Benedictus é um evento maravilhoso da gente, que atraiu tanta gente, que chegaram, né, na comunidade, reconheceram sua vocação, seu carisma, por conta desse projeto, Benedictus. E a ideia, a inspiração, veio do coração de Joãozinho. Não foi do coração do fundador. Mas aí que está. Joãozinho apresenta essa inspiração, né, apresentou ao fundador, ao núcleo da comunidade. E o Espírito é um só. Houve uma confirmação ali de que isso era realmente uma obra para a nossa comunidade, uma inspiração para o nosso carisma. Vamos levar adiante. Então, a graça é do Espírito, não da pessoa do fundador. Mas não adianta eu querer ter a potencialidade do carisma que está no fundador, porque eu não tenho. Ele foi escolhido para isso. Dele emana o carisma. E eu preciso saber o meu lugar. Mas, sim, o carisma é comunitário, né? Assim, eu costumo dizer, as pessoas que eu atendi as cartas, por exemplo, do vocacional, né? Meu irmão, é muito cedo para dizer, para a gente saber se você tem ou não um carisma, porque existe um caminho de discernimento para isso. Mas se você tem o carisma em adoração, eu preciso de você. Porque o carisma é vivo em você, assim como é vivo em mim. E a gente é um só nesse carisma. Juntos, nós formamos a adoração. A comunidade são as pessoas. Não é essa casa, as casas que a gente tem. São as pessoas, porque é delas que emana o carisma. É delas que é vivo essa espiritualidade. Então, nós precisamos uns dos outros, né? E, por fim, eu disse aqui que o carisma é pessoal, que o carisma é comunitário. E, por fim, o carisma é algo eclesial. Nós somos igreja, né? Nós somos frutos da igreja, e os nossos frutos são para a igreja. É por isso que a igreja acompanha, observa, nos reconhece como sopro do Espírito Santo. Esse carisma aqui é realmente fundante. Isso daqui é uma inspiração de Deus para a igreja. E quem não está em unidade com a igreja, né, quem não obedece
seu bispo, os direcionamentos da diocese, fala mal do Papa. Está fora da unidade com Deus. Está fora da unidade. E a igreja vai nos observar em 3 pilares, que todas as novas comunidades vivem. Esses 3 pilares, que é a vida de oração, a vida fraterna e a vida missionária. Cada comunidade vive essas realidades do seu jeitinho, com a inspiração do seu carisma, que é o seu jeito particular de viver isso. Então, eu, como em adoração, tenho o jeito em adoração de rezar, de adorar. Nós temos o jeito em adoração de viver a fraternidade, de sermos irmãos, de vivermos juntos. Nós temos o nosso jeito em adoração de servir, de sair em missão, seja missão dentro da nossa casa, seja missão lá no Amazonas. Nós temos o jeito em adoração de ser, de viver. E quando a gente descobre isso, é exatamente assim que a gente precisa viver, para a gente se encontrar, para a nossa vida ter sentido, sabe? E eu falei tudo isso aqui para relembrar o quanto é sério e o quanto, sabe, o meu coração se enche de gratidão por Deus ter lá no ventre da minha mãe, antes de eu ser formada, por Ele ter me escolhido para viver em adoração. E eu tenho certeza que pode ter outras comunidades aqui me assistindo, enfim, outras vocações que também têm todo o direito do mundo de dizer a minha vocação é a melhor de todas. Porque eu digo, a minha vocação é a melhor de todas. A minha comunidade é a melhor de todas porque Deus me escolheu para viver aqui. Nós não somos melhores nem piores que ninguém. Mas para a Maiara, a vida da Maiara tem sentido aqui. E só aqui. Porque eu não existiria se eu não fosse em adoração. E nesse clima de aquecimento, eu quero me dirigir aos meus irmãos de comunidade para a gente fazer uma reflexão, sabe? Uma volta pela nossa vida. E lembrar. Eu nem consigo me lembrar quem eu era antes de me encontrar com o meu carisma, sabe? Eu não consigo mais imaginar a minha vida sem isso aqui. Então, eu convido você, meu irmão, a se encher de gratidão por Deus ter te escolhido para viver isso. Por Deus ter te resgatado, sei lá de onde que Ele te resgatou. Para te escolher e para você ser um verdadeiro adorador. Que é isso que nós somos chamados a ser. Os verdadeiros adoradores que o Pai procura. Sabe, como é que você está vivendo a sua vocação? Como é que você está vivendo essa realidade? Será que você já entendeu que você não está brincando de casinha? Será que você já entendeu que se Deus nos chamou, que se Deus te chamou, Ele espera uma resposta de você e, a partir dessa resposta, sua vida vai caminhar? Sabe, você quer o céu? É isso que você quer para a sua vida? Né? Você está entendendo o que é ser cristão, o que é ser católico? Então, isso é um caminho, é o seu mapa para chegar até Ele, até o céu. O seu caminho de santidade. Por pura misericórdia de Deus. Porque eu acho que, às vezes, isso daqui já é interpretação minha, tá? Às vezes eu acho que Deus escolhe os piores para a gente viver em comunidade, porque sozinho a gente não consegue. Sabe? Essa coitada dessa menina não vai conseguir sozinha, então vou colocar ela com um monte de gente para ajudar. Para a gente caminhar junto. Então, mesmo você sendo o pior, que é assim que eu me sinto, eu sou a pior da minha casa, por isso que Deus me escolheu.
para ser talvez a primeira que vai lutar pela salvação de todos, da minha família. Então você, como pior, encha seu coração de gratidão por ele ter te resgatado, por ele ter te atraído, por ele ter te chamado. E faça esse exame de consciência agora. Como é que eu estou vivendo o meu chamado? Como é que eu estou vivendo a minha espiritualidade? Eu estou sendo fiel ao pouco que me é pedido, ao pouco que me é cobrado? Eu estou sendo fiel à minha espiritualidade, à minha adoração, à minha realidade como igreja, né? Em dia com sacramentos, em dia com a fraternidade, eu tenho partilhado minha vida? Ou eu nem olho o grupo da minha fase da comunidade, nem respondo, né? Não leio os avisos que colocam. Qual a importância que você está dando para a comunidade? Qual a importância que você está dando para quem você é? Porque a comunidade não é um lugar que você frequenta. Se você ainda enxerga isso, você ainda tem muito para acordar. Desperta, tu que dormes. A comunidade é a sua vida. E eu não estou falando isso porque a Maiara é missionária, mora na comunidade. É demais. Não. Você, membro de vida, oblato, aliança missionária, a comunidade é a sua vida. Não importa qual o seu caminho na comunidade aqui, a sua vocação, a sua fase vocacional. Você precisa entender isso. Se você está disposto a viver, você precisa entender que não estamos brincando de casinha, não estamos brincando de amiguinhos. Estamos lidando com uma vocação, com um chamado de Deus, que te escolheu desde antes de você ser formado, que te designou profeta das nações. E é isso que meu coração gritava hoje, sabe? Senhor, vem nos despertar, vem nos fazer entender a seriedade disso e a alegria, sabe? Vem despertar no seu povo um sentimento de gratidão por esse chamado, de privilégio, sabe? Não de obrigação, de privilégio, de alegria. Como é que você tem vivido a sua vocação? E agora eu abro para todas as vocações, né? Como é que você tem vivido o seu matrimônio, o seu sacerdócio, sei lá. Como é que você tem buscado viver a santidade no estado de vida que você é chamado a viver? Será que está empurrando com a barriga? Será que a pandemia te deixou numa inércia que você não consegue sair do canto? Né? Porque teve gente assim. Coronavírus. Minha gente, me desculpe, viu? Não estou desprezando a realidade difícil que a gente está vivendo, pelo amor de Deus. Mas quem decidiu, quem entende quem é, sabe o que quer, sabe onde quer chegar e sabe qual caminho a percorrer. Então, está na hora da gente despertar. Está na hora da gente preparar o nosso coração para o novo que Deus sempre tem para nós, dentro da nossa espiritualidade, dentro das nossas vocações. E dizer, Senhor, eis-me aqui. Senhor, envia tua graça, porque tudo é graça do Senhor. Envia teu Santo Espírito e me levanta. Se você está se sentindo fraco, Senhor, me levanta. Se você está desanimado, Senhor, me levanta. Me prepara, me capacita, me usa. Porque eu quero fazer a tua vontade. Porque eu entendi, que fora de vós não há felicidade para mim. E se essa é a minha vocação, eu quero me entregar a essa vocação, eu quero viver verdadeiramente. Não quero mais brincar de casinha. Eu não existiria se eu não fosse em adoração. E eu sou consagrada. Eu posso dizer isso. Já foi confirmado. Eu sou casada com essa comunidade. Depois do fundador, os consagrados têm essa grande missão de guardar o carisma, né?
E eu peço todos os dias para não ser uma consagrada medíocre, sabe? Porque eu sou fraca, sou humana, eu erro pra caramba. Às vezes eu tô, como um cristão gangorra, às vezes a gente participa de um retiro e sai lá no alto. Aí vem uma pandemia e a gangorra vai lá para baixo. Por isso que é necessária uma decisão. Porque se não houver decisão, a gente desiste. E a gente não pode desistir de quem nós somos. A gente não pode desistir da nossa vocação. Seja ela qual for, seja a sua vocação qual for, você precisa viver a sua vocação. Porque não existe nada mais triste do que viver fora da vocação. Não existe nada mais triste. Olha, é deprimente. Quando você enxerga uma pessoa e você vê que ela está fora da vocação dela, ela vai ser infeliz. Então, se você está buscando a sua vocação e se você já se encontrou com ela, agarre essa sua vocação. Agarre esse sonho de Deus para você. Coragem. Coragem. Ah, mas é muito difícil viver em comunidade. O que não é difícil na vida? Né? Porque aqui eu sou mãe. E eu acho que não existe coisa mais difícil no mundo do que ser mãe. Né? Não estou falando só dos incômodos que a gente passa, não, na gravidez, no parto, nas noites sem dormir, na amamentação. Não, isso é fichinha. Educar uma criança ali, meu amigo, que coisa difícil. Eu trocaria isso por nada nesse mundo. Eu sou muito feliz sendo mãe. Mas é a coisa mais difícil da minha vida. Nada é fácil, gente. Tudo vai ter seu ônus, seu bônus. Tudo vai ter suas dificuldades, suas alegrias. Mas quando a gente está na vocação encontrada, a gente vive com sentido. A nossa vida tem sentido. Se encaixa como um quebra-cabeça. Então, você que está em busca, que está em discernimento da sua vocação, agarre essa oportunidade de encontrar essa sua vocação. E não desista. Levante-se. Desperta tu que dormes. E o que Deus gritou aqui para falar para vocês. Eu queria terminar com um breve momentozinho de oração. Essa palavra, cantando uma música que diz, que pede, que clama a Deus para que a gente se avive. Eu acho que estamos precisando de um avivamento, de um chacoalhão. Sempre a gente está precisando, né? Que Deus venha aí, nos chacoalhe e nos lembre disso. Ó, você é meu escolhido. Você é meu filho amado, você é meu servo. Eu te escolhi, eu te chamo. Eu conto contigo. E aí a gente pede, Senhor, renova isso em nós. Renova a nossa vocação, nosso chamado. Nos aviva o que está morto em nós. Porque toda vez que a gente se afasta um pouquinho de Deus, a gente morre um pouquinho. Então, Senhor, quando eu me afastei, que eu morri um pouquinho, sopra a vida novamente. Sopra a vida no meu chamado. Sopra a vida na minha vocação, seja ela qual for. Sopra a vida no meu sim, na minha decisão de ser quem você quer que eu seja. Eu, Maiara, nasci para adorar e servir com alegria. E isso para mim me define. Me define como pessoa. Me define como missionária, como cristã, como mãe, como esposa, como tudo. Essa é quem eu sou. Eu nasci para ser em adoração. E isso é o sentido da minha vida. Isso não é uma coisa a mais na minha vida. É uma coisa, também faço parte de uma comunidade. Não, eu sou em adoração. E que isso se confirme mais, cada vez mais nos nossos corações, sabe? Que a gente se encha de gratidão por termos sido chamados um dia. Por Deus nos escolher para viver aqui. Com essas peças boas aqui, ó. Que nos santifica, né?
com os irmãos que nos ajudam a viver a santidade, com aqueles que também nos azucrinam a vida, né? Que também vão ser uma escadinha para o nosso céu. Deus escolheu a cada um de nós, escolhido a dedo, para vivermos juntos esse caminho, nos ajudarmos. Vamos pedir para Ele que Ele nos use, que Ele faça a vontade dEle na nossa vida, que Ele nos faça verdadeiramente profetas. Peça a Deus, me faz profeta, Senhor. Isso não é, sabe, soberba não. Isso é missão. Peça a Deus sem medo, Senhor, me faz profeta. Eu quero ser voz de Deus para as pessoas, para a minha família, no meu trabalho. Me faz profeta. Me usa, Senhor. Usa-me. Canta a tua música em mim. Eis-me aqui. Eis-me aqui para te adorar e servir. Renova o meu batismo, reveste-me com teu poder, me faz profeta para levar esperança, para anunciar o teu amor. Usa-me, Senhor. Vai fazendo dessa música a sua oração, vai confirmando. Usa-me, canta a tua música em mim. Eis-me aqui, eis-me aqui para te adorar e servir. Para te adorar e servir com alegria. Renova o meu batismo, reveste-me com teu poder, me faz profeta para levar esperança, para anunciar o teu amor. Usa-me, Senhor. Espírito de Deus, enche-me. Derrama em mim o teu imenso amor. Teu fogo tem poder de curar, libertar, transformar. Venha avivar. Espírito de Deus, enche-me. Derrama em mim o teu imenso amor. Teu fogo tem poder de curar, libertar, transformar. Aviva-me, Senhor, com teu amor. Aviva-me, Senhor, com teu amor. Aviva-me, Senhor. Que o Senhor avive as nossas vocações, avive o nosso chamado e nos prepare, aqueça o nosso coração para tudo que nós vamos viver nesse ano que está só começando. As novas missões, os novos chamados, as mudanças de fase, a maturidade da permanência na fase, se for assim a vontade de Deus. Deus é bom e tudo que Ele faz é bom. Se a gente confia que Deus tem o melhor para nós, é na vontade dEle que nós temos que se jogar, que se lançar e confiar que essa vontade
seja ela qual for, é o melhor para a nossa vida, é o que vai fazer dar sentido, é o que vai nos ensinar, é o que vai nos amadurecer, é o que vai nos fazer parar de tomar o leitinho e começar a comer comida sólida, para essa caminhada surtir conversão nas nossas vidas. Amém?